Recentemente, o portal Migalhas veiculou uma notícia sobre quebra da carência em casos de doença pré-existente para a realização de uma cirurgia bariátrica. No caso, o termo técnico para esse tipo de carência seria a cobertura parcial temporária. A cobertura parcial temporária, ela tem previsão legal e ela pode ser exigida nos contratos, mas tem situações que ela não pode ser oposta para negar procedimentos. Por exemplo, esse caso que a gente vai comentar é um caso bem emblemático, porque é a situação de uma paciente, de uma usuária de plano de saúde, que ela tinha já obesidade e ela contratou o plano visando a fazer a cirurgia bariátrica em 2 anos, 24 meses, ou seja, ela fez um planejamento, de que ela iria contratar um plano para poder, com 24 meses, ter direito a fazer a cirurgia. Ocorre que, no meio do caminho, ela se deparou com várias comorbidades que foram se agravando de uma forma imprevisível. Então, as comorbidades, dessa usuária eram muito ligadas à sua mobilidade. Então, ela passou a apresentar fraturas nos joelhos, condropatias, e isso colocou essa paciente numa situação de que ela praticamente ficou restrita ao leito. Até para se movimentar em casa, ela tinha muita dificuldade. Qual seria o destino dessa paciente, então, se ela ficasse esperando por essa cirurgia? Ora, se ela fosse para o SUS, a gente nem precisa falar, o tanto que ela ia esperar. Se ela fosse esperar pelo cumprimento, da cobertura parcial temporária do plano, ela ia ter que esperar ainda mais 1 ano. Agora, vocês imaginem uma paciente que já estava com obesidade mórbida, já estava com todas essas comorbidades associadas, como é que ela ia sobreviver, como é que ela iria viver, mas por esse 1 ano, aí colecionando essas enfermidades decorrentes da obesidade mórbida. Então, para ela, a situação se agravou de uma forma que virou uma situação de urgência. Pessoal, situação de urgência, a carência é quebrada. A cobertura parcial temporária é quebrada também em casos de urgência. Obviamente, cada caso é individual. É um especialista que vai ter que analisar isso para identificar se naquele caso ali a gente está diante de uma situação que justificam a quebra dessa carência ou dessa cobertura parcial temporária, como foi o caso dessa paciente. Nesse caso em específico, o juiz compreendeu que sim, que ela tinha ali uma situação de urgência que foi imprevisível e que aguardar pelo procedimento por mais 1 ano iria trazer muito mais prejuízos. Inclusive, iria trazer mais custos para o plano de saúde, porque ela iria necessitar de outros tratamentos também caros, além da cirurgia bariátrica. Então, nesse caso, foi uma situação pontual. Obviamente que há outros casos que podem se enquadrar e vai ter outros casos que não se enquadram. O importante é que você consulte um profissional de confiança, um advogado, que seja especialista na área de saúde, que vai poder analisar o seu caso, comparar com outros casos, que já foram apreciados pela justiça e entender se aquele caso se enquadra nessa hipótese. A quebra da cobertura parcial temporária é uma exceção, mas o seu caso, se você sofreu uma negativa, pode ser um desses casos. Então, consulta um profissional, verifica se no seu caso, tem uma situação de urgência que se desenrolou de uma forma muito imprevisível e sim, nesses casos pode sim haver a quebra da cobertura parcial temporária ou da carência. Lembrando, em urgência não há carência. Eu sou Natália de Almeida, especialista em Direito à Saúde, e esse é o Duarte Almeida Saúde. Segue a gente para mais informações como essa.